Então, nós vamos continuando o nosso grupo de estudos, agora grupo de estudos da mediunidade. Deus nos abençoe, Jesus, o nosso mestre maior, nos ilumine e que essa equipe espiritual que sempre compartilha conosco dos grupos de estudo também continue conosco. E nesse juntamento de vibração, a gente oferta aqui para casa, para a equipe trabalhadora, os múltiplos atendimentos que ocorrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, mestre, entregues à tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Semana passada a gente terminou toda aquela, o 12, não é isso? Ou a gente ia fazer o miudinho agora no 13? Então... Terminou, Genivaldo. A gente vai começar um capítulo Terminou. novo, né? Isso, exatamente. Então, vamos ler o texto e depois a gente faz para facilitar a compreensão, depois a gente faz passo a passo, né, o miudinho. Em serviço mediúnico, então é o tópico 13, uma página recebida em 15/2/1960. Está dentro da questão 228 do Livro dos Médiuns. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utilize a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros a teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Se abraçastes a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. A gente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio tem o caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas, não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a um profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação, e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que o cercam, acabam descrendo da utilidade de que lhe é própria. Dizem-se, então, perseguidos e desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes. E fogem do serviço como quem corre do perigo iminente, descansando, por fim, no museu das promessas frustradas. É forte aqui, hein? Mas vamos lá.
Vamos no miudinho aqui. Tem mais, Genival, ou não? Oi? Tem mais, continua aqui. Ó. Vamos fazer o miudinho aqui, então. Ah, perdão, eu achei que tinha voltado o texto aqui. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas escolas, por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há também médios na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Não existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração quem eleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro usa a força de restaurar. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo. E sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi o de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo a esperança aos que viviam sem lar. Muito bem. O link com o livro dos médios é no capítulo 20, no item 228, que o Antônio está colocando aqui em destaque. Começa aqui, ó, no 228. Ó. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. É que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de que um se viu humilhado por amaríssimas decepções. O orgulho dos médios traduz por sinais inequívocos, e cujo respeito tanto mais necessário é se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infabilidade do Espírito que las dá. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio de grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra, e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescendessem em escutá-los, nenhuns apreços lhes dão as opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio
as próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos, que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para que os fazem considerar coisas sublimes as mais polpudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtêm, desprezo pelo que não lhes venha, e refletida importância a grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, créditos em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médiuns orgulhosos. Devemos também convir que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma áreas de importância e desdém, quando presta alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, com o intuito de os animar. Por isso que é interessante, o espírita geralmente ouve uma palestra e tal, e não aplaude, né? E também não faz muitos elogios, né? Às vezes não é porque não gostou, é porque não quer a letra que fala, espicaçar, né? O orgulho que é aquele espinheiro que está adormecido, né? E às vezes uma ação desse tipo aí é o que faz perder, né? Você vê um espírito aí ajudando o Kardec na codificação, colocou, né? Nós muitas vezes lamentamos ter feito, né? Porque foi motivo, né? Ainda mais nós, né? Devemos ter o cuidado, né? Muito bem, mas vamos lá. Vamos fazer o miudinho aqui, ó. Em serviço mediúnico. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Então, o foco de qualquer trabalhador utilizando a mediunidade é o bem do próximo, é o bem do grupo, vamos dizer assim. E claro que por tabela, né? A gente trabalhando, a gente também recebe, vamos dizer assim, a graça, né? Só os fluidos do trabalho, só a presença amiga desses espíritos, claro que nos favorece, né? Mas não somos o foco primeiro, não somos nós, né? E sim o trabalho, né? O todo, né? O bem, a convicção de fazer o bem, de fazer o favor ao próximo, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de graça recebeste, de graça dai, né? A gente não querer receber nenhum tipo de gratificação, nem materialmente falando, nem em dinheiro, e muito menos de reconhecimento ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas continuando. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como uma bênção de Deus a brilhar sobre ti. Esse parágrafo aqui é interessante, porque muitos dos trabalhadores que a gente conhece sempre estão assim, quando eu ficar melhor, quando eu me sentir mais seguro, e fica sempre postergando, né? Justificando pela imperfeição, porque está desajustado. Se a gente ficar bom para começar a trabalhar, a gente corre o risco de nunca começar a trabalhar.
Porque o que vai nos ajustar, o que vai nos trazer ficar melhores, muitas vezes é o próprio trabalho, né? Então, por mais imperfeito que a gente sinta, por mais... Vai com fé, né? Porque os nossos companheiros vão fazendo as observações que a gente precisa. Se realmente eu estiver desajustado, precisando calibrar aqui ou ali, a palavra amiga, né? Esse diálogo que existe no grupo mediúnico é que vai fazendo com que a gente vá se ajustando, né? Então, é 880, né? Ou se coloca lá em cima como o bambambam, como médium principal, ou se joga lá embaixo como o lixo da sarjeta. Não, né? Nenhuma coisa nem outra, né? A gente tem que ter mesmo ponderação, né? Continuando. Gente, se tiver alguém aí que quiser fazer alguma interpretação, alguma colocação, fique à vontade, tá? Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. A gente viu lá no Evangelho, né? No Livro dos Médiuns, que o orgulho é o maior, vamos dizer assim, tropeço dos médiuns, né? É o que leva mais a perder o trabalhador, né? Porque ele, como foi colocado ali, é um parasita, né? Ele é fica só esperando o momento, né? Está em nós, né? A gente tem que trabalhar esse orgulho, né? Não deixar ele germinar, não deixar ele brotar, não, né? De todas as imperfeições que nós temos, nós estamos num tempo de aprendizado, nós estamos num tempo de crescimento ainda, né? Mas de todas, a que é mais perigosa, que faz mais perder, é o orgulho, né? E ele é o mais sorrateiro que aparece, né? A gente nunca se dá conta, né? Quando a gente estuda a obsessão, tem a obsessão simples, né? O primeiro estágio da obsessão. Ela acontece, geralmente, quando um espírito ou quando uma entidade, ele começa, assim, a jogar confete, né? Com quem não quer nada. É simples, é aquela coisinha, assim... É a hora que, geralmente, o pessoal da casa chama atenção. Olha, né? Não existe, para começar, não existe médium exclusivo de nenhum espírito. E nenhum espírito exclusivo de nenhum médium. Tá? É muito importante a gente ter essa observação. Claro que existem determinados médiums que têm mais facilidade, né, a dar passividade a isso, aquilo é espírito. Tá? Mas que não é exclusividade, né? Ele só fica fechado, só fica amarrado. Não, eu tenho que... Se começar a surgir qualquer coisa nesse sentido, a obsessão está começando a surgir. O orgulho está sendo trabalhado aí, né? O germezinho está germinando. E aí começa um segundo estágio da obsessão, que é o deslumbramento, né? Que é aquela fase em que eu começo a ficar achando bonito aquilo, eu fico extasiado com aquilo, né? Fugiu o termo, Antônio, me ajuda aí, como é que chama o termo mesmo? Segundo estágio? Obsessão simples. Fascinado? Fascinação. Fascinação. Sabe por que eu lembrei de fascinação? Porque eu lembrei da música da Elis Regina. Né? A fascinação. Eu fico empolgado com aquilo. Eu acho que aquilo é... E aí o espírito começa finalmente a se apossar, né? É a hora que eu não escuto mais ninguém. Eu fecho, né? O meu senso para crítica, eu me afasto, o Antônio vem falar comigo, eu me afasto dele, porque eu não quero ouvir. Não aceito nenhuma observação nas minhas psicografias, não quero, aí eu começo, então, a ficar perigosamente amarrado com o espírito. Pode falar, Antônio. Genival, um negócio que eu fiquei curioso é aquilo aí, é que a criatura menos confessa a si mesma. Aí eu tenho uma pergunta: como é que a gente sabe que a gente está passando por uma crise de orgulho? Para a gente meditar.
Como é que a gente sabe isso? Porque a gente menos confessa. A gente fala, não, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa muito humilde. Tenho orgulho de Mas ser vamos lá. orgulhoso. Orgulho de ser humilde. É. Como que a que gente descobre se a gente... Acho que o momento mais perigoso que tem é quando a gente começa a achar que está imune. Tá? A gente está num ponto aí que não corre risco. E geralmente é assim todas as coisas na vida, né? Você começa a carcar o pé na estrada. Não, eu tenho controle da direção, eu tenho 30 anos de carteira, né? Você começa a acreditar que você não está sujeito à falha. Aí sim é perigoso. Quando a gente se coloca naquela posição de ficar vigilante, olha, eu acho que, apesar de meus 30 anos de estrada, hoje está meio liso, não está legal, né? A gente começa a ficar mais humilde, vamos falar assim, né? E aí o orgulho não cresce, né? Não sei se vocês pensam dessa forma, né? Coloca confiança demais na gente mesmo, que a gente não tem ainda, né? E o grupo aqui, porque o Fábio quer falar aqui, olha, ele levantou a mão. Antônio, estão guardando você falar aí. Ó. Tá lá. A gente participa, né? A gente não faz nada sozinho, né? E a gente lida num grupo que as pessoas têm opiniões diferentes, percebem as coisas de maneira diferente. E a gente quer saber se a gente está com orgulho ou não, na minha percepção, como a gente reage a opiniões diferentes, posições diferentes da gente. Como que a gente reage? Como que aquilo bate na gente? Né? Porque a gente vai percebendo, porque o grande desafio, na minha visão, é a gente se conhecer. Será que, por exemplo, todos vocês, todos nós nesse grupo que estamos aqui estudando, se sente pessoas sem esse perigo do orgulho? Eu encabeço a lista dos orgulhosos e não passo a bola para ninguém. O bastão é dele. Essa questão da reação, quando nós somos. Quer vir falar aqui? Não precisa. Acho que escuta, ele escuta. Ele escuta. E depois no filtro, pode falar. Então, isso a questão de como que a gente reage a uma crítica ou a uma observação. Vamos dizer que não seja crítica, seja uma observação. Né? Às vezes, tem a forma de dor, sabe? Vem assim, por exemplo, termina um trabalho. Você está assim, sabe, feliz, está se sentindo alegre. Aí tem aquela paulada de uma pessoa criticando a sua atitude, né? Abertamente, diante da reunião. E colocando em jogo até as consequências da própria reunião. Então, isso daí é uma coisa que causa impacto. Né? Eu não sei se é orgulho, se não é orgulho, mas eu sentia muita dor. E não me coloco como vítima. Eu sabia que eu estava errado. Eu tinha cometido realmente aquele engano. Né? Mas não tinha a ver com a reunião, foi antes. Né? Mas chama-se a atenção após uma reunião de mim, fazendo com que a vibração caia. Não estou criticando também a pessoa, porque ela também estava fazendo uma observação necessária, né? Que eu precisava. Talvez no momento errado, na hora errada, no lugar errado. E isso vai criando um medo. É o orgulho que provoca o medo? Ou é
aquela apreensão, puxa vida, vai acontecer de novo. Aí entra a questão da sugestão, né? Que os nossos adversários vão se aproveitando para nos afastar do grupo, né? Ou para que o grupo nos rejeite. Que a impressão é verdadeiramente de um pai, só que você é o espírito que está nascendo. Você está sendo expelido. É essa sensação que eu tenho. O pessoal da sala aí ouviu o que a Marinês expôs? Eu consegui ouvir, Gedivaldo. Ouviram, né? Então, vamos, assim, resumindo, de uma forma que ela mesma falou, né? Do jeito errado, na hora errada. Eu participava do treinamento mediúnico lá no Centro Espírita Allan Kardec, então a gente estudava uma meia hora, depois fazia uma meia hora de exercício mediúnico, né? E depois a gente conversava ao final sobre algumas coisas que tinham acontecido durante a reunião. E claro que isso daí era com o objetivo de melhoria, de aprimoramento, etc. Com o passar do tempo, a gente percebeu que não era essa a melhor didática. Por quê? Um trabalho mediúnico, a gente não vê, né? Mas acontece uma porção de atendimentos, uma porção de envolvimentos, que muitas vezes está ainda acontecendo, está terminando. Nós acabamos, por causa do nosso horário físico, nós encerramos a reunião, mas ela está acontecendo do outro lado. Porque a gente costuma chamar aqui no nosso cantinho de rescaldo, né? Os irmãos falam dessa forma, né? Está acontecendo um rescaldo. Então, na hora que termina a reunião mediúnica, mesmo que seja em treinamento, o menor ruído possível, né? De arrastar cadeiras, etc. Tal. Então, assim, está errado a hora que se faz isso, né? Que a Marinês contou. Outro ponto, né? Eu já ouvi uma expressão, a gente falava muito isso no meu tempo de treinamento de gerente, né? E quando você vai elogiar, também a gente viu hoje que a gente não deve fazer isso de qualquer hora, qualquer momento, que pode espicaçar com orgulho, né? Mas quando a gente for fazer alguma coisa em grupo, que seja sempre um aspecto positivo. E quando a gente tiver que trazer alguma coisa de correção, de observação de comportamento, qualquer coisa nesse sentido, a gente deve sempre fazer em particular. Então, por exemplo, um determinado médium que está fazendo treinamento mediúnico, que ele precisa ser corrigido com alguma coisa, de alguma prática, de qualquer coisa que ele esteja fazendo, o dirigente, né, ou a equipe que dirige, deve marcar com ele uma determinado horário, não depois de uma reunião mediúnica, no outro horário, no outro momento, e fazer aí as ponderações, mas sempre com amor, né? Sempre com respeito, tá? Porque senão você faz perder um trabalhador. Aquilo que ela falou, aí eu fico com medo depois de dar passividade, ou de fazer, porque eu tenho medo de expor ao ridículo, né? Então, realmente, né, a gente tem que nos auxiliar uns aos outros, né? A experiência dos mais antigos, ao mesmo tempo o vício, a juventude de que está chegando agora, né? Essa somatória aí que faz um crescimento do trabalho. E sempre se fazer isso, né? Com o objetivo de ninguém tem razão, né? Não pode ser desse jeito, né? Senão realmente pode desmanchar um grupo até, né? Antônio, você levantou a mão, pode ir, por favor. Estava lembrando aqui da passagem de Jesus, né? E a discussão dos apóstolos, quem seria o maior entre todos, né? E o que Jesus faz? Ele vai e demonstra, né? Através se faz de servo, né? E faz aquela cerimônia que virou até um ritual, né? Que é a cerimônia do lava-pés, né? Então, Jesus, quem quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. Então, aquele que tem mais conhecimento, mais experiência dentro de determinados assuntos, ele precisa fazer servo, né? E entender que é servindo que a gente vai se libertando, né?
A gente vê o Chico Xavier, aquela grandeza, né, que foi o Chico, e a postura dele diante de toda a vida dele, né, como um médium, né? E é interessante a gente refletir sobre isso, porque Jesus enfrentou esse problema também, que não está sendo citado aqui, né, do orgulho, né? Que é algo muito delicado, e a gente tem que procurar trabalhar isso dentro da gente com muita atenção. E você viu que o Espírito falou, né? Mais de uma vez, lamentamos, né, um elogio feito no médio e tal, que foi a mola propulsora, né, para a perda dele. Então, a gente vê o trabalho mediúnico, assim como a gente fala trabalho mediúnico, a gente pensa só nas duas horas na casa, né? Mas não é assim, né? Se a gente pensar em todos os momentos que a gente exerce uma profissão ou faz alguma coisa, de uma certa forma a gente está sendo intermediário, né? Então, em todas essas ocasiões, a gente deve ter os mesmos cuidados, né? Mas em trabalho mediúnico, já que a gente o foco nosso é esse, é o campo santo, né? Que a gente fala, o campo sagrado, né? Então, vamos dizer assim, é o lugar que a gente tem que reservar as nossas melhores emoções, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores esforços, enfim, né? Que é campo santo que a gente tem que tomar conta, né? A gente tem que tomar cuidado, vamos falar assim. Eu trato uns com os outros, né? É a nossa maior preocupação em manter, né? A harmonia, porque se o grupo não tiver harmonia, não acontece, né? Mais um trechinho? Posso fazer uma pergunta que sempre me deixou dúvida? Se você começa uma reunião mediúnica com atraso, é verdade que os espíritos protetores abandonam o grupo, mas na hora que deveria ser o encerramento, eles estão lá. Aí o grupo começa, vamos dizer, 10 minutos de atraso. Não porque está todo mundo sem fazer nada, mas porque tinha muita gente e está sendo feito outro trabalho, então são os mesmos trabalhadores que vão participar da reunião, então ocorreu o atraso. E quando dá a hora de encerramento, os protetores abandonam todo mundo e deixam cada um por si. É isso mesmo que acontece. Vocês ouviram aí a pergunta da Inês? Porque a gente não pode falar Eu isso. preciso repetir, Antônio? Vocês ouviram bem aí? Perdi alguns pedacinhos. Então, eu vou falar primeiro a minha opinião, a minha percepção, e depois vocês contribuem aí. Então, vamos lá. A gente tem que ter um horário certo para começar e encerrar as nossas reuniões mediúnicas? Sim. E por que isso, né? Porque durante aquele período que a gente está fazendo a nossa reunião mediúnica, os espíritos estão conosco ali, como se fosse uma equipe médica, né? Nos auxiliando naqueles trabalhos. E muitas vezes, terminando o trabalho, eles já têm agendado outras operações, como o médico tem, né? Ou tem outros procedimentos que eles têm que continuar, né? Então, vamos dizer assim, um grupo indisciplinado, que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, é mais ou menos como uma equipe de um hospital mais requisitado, né? Se aquele hospital não tem organização, a equipe médica não tem condições de se filiar nesse lugar, de trabalhar nesse lugar, porque não tem organização, não tem disciplina, né? Então, automaticamente, os espíritos vão procurando outros lugares mais organizados. Eles precisam de disciplina, né? Agora, então, vamos lá. De repente, acontece, um companheiro passa mal, qualquer coisa assim, dá 5 minutos de atraso, né? Tudo primeira coisa, acontece sempre? Não. Foi uma casualidade, foi um imprevisto, né? Foi um eventual, foi um imprevisto. Eles vão aguardar ali, com certeza. Se eles abandonar a própria sorte, a gente está colocando os espíritos também na conta de orgulhosos, né? E foram embora porque ficaram bravos com nós. Aí a gente já está desacreditando
na bondade da equipe espiritual e catalogando eles de tanto orgulhosos quanto nós, né? Se acontecer isso comigo, eu vou embora, largo a reunião porque me desrespeitaram. Isso sim somos nós, né? Orgulhosos. Agora, é importante a gente ter essa disciplina, sem dúvida nenhuma. Tá? O evangelho no lar, na sua casa. Se você começa a fazer, mas não tem nada a ver, não é uma reunião mediúnica. Aí deixa eu só ver esse trechinho aqui do Pantanal. Chega uma hora, o que acontece? Toda vez que você faz uma reunião, um ou mais em meu nome, eu estarei com vocês. Não é essa a promessa? Tá, então eu vou receber lá determinados espíritos que compartilham com o evangelho no lar. Mas tem dia que começa às 10, tem dia que eu começo. Eles também têm compromissos, né? Aí chega uma hora que eles começam a não participar mais, porque não sabe que vai começar, não vai começar, o que vai acontecer. Né? Então, eu volto a repetir. Quando o Chico e o Emmanuel estabeleceram aquela parceria, o que foi que o Emmanuel falou para o Chico? Eu preciso de disciplina, disciplina e disciplina. Claro que a gente não tem o quadrante do Chico, e nem querer dizer que nós vamos trabalhar com o Emmanuel, né? Mas a gente tem que seguir a mesma forma. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu já falei, agora quero ouvir de vocês. Ninguém? E aqui? Hein, Genival? Gil, você já parou para pensar por que ele falou disciplina 3 vezes? E ele puxava a orelha do Chico direto. Quem assiste o filme no começo, né? Até que eles foram ficando, vamos dizer assim, o trabalho ganhou em força, né? Em entrosamento, né? Como que é interessante o crescimento do Chico como médium, né? A evolução dele, e ao mesmo tempo o espírito também, né? A gente vai vendo pelos livros que vão sendo trazidos, quanto que vai evoluindo em questão de tópicos, em questão de pontos de filosofia, pontos aí de ciência, né? Como que é fantástico, né? Eu tenho que trabalhar muita disciplina e muita... Ô, Antônio, por que foram três disciplinas? O Antônio perguntou aí por que foram 3 vezes as disciplinas. Não bastava uma só, amigo? Não é interessante? Nós temos uma disciplina militar, não temos? Né? Nós temos uma disciplina do trabalho, não temos? Porque é muito interessante, porque o Chico foi a própria vivência do amor, né? Como que é a disciplina com amor? Ele precisava da disciplina militar, né? Então, o homem escreveu um monte de livro que ele escreveu, mais de 530, já está no 538 já, segundo o Geraldo Lemos. Para fazer um trabalho desse, precisa de uma disciplina rigorosa, a hora de levantar, de deitar, de estar lá com o Emmanuel, recebendo as mensagens, né? E ele trabalhou, ele foi arrimo de família também, 19 pessoas, ele trabalhava. E durante o trabalho ele não fazia psicografia, ele fazia depois do trabalho, né? Quem escuta sobre... Ele teve uma disciplina militar, né? Mas ele tinha a disciplina do amor, que era a disciplina de ouvir, de lidar com pessoas que pensavam diferente, que sentiam diferente, que cobravam dele comportamentos que muitas vezes ele não tinha condição de... Você conhece as histórias do cara querendo ser atendido pelo Chico, o Chico numa angina terrível, né? O Chico tem que pedir a pessoa, pelo amor de Deus, de ter um pouquinho de paciência com ele, né? A disciplina de viver até os 92 anos, né? Tantas orações que ele recebia, quer dizer... Então, o Emmanuel tocou para ele e falou, Chico, nós vamos ter que trabalhar a disciplina militar, nós vamos ter que trabalhar a disciplina do amor, né? A disciplina de se interagir, né, com as outras pessoas, a disciplina da empatia,
Então, é um campo amplo, né, para a gente meditar, porque, assim, eu estou tocando nesse assunto, porque a gente pensa só na disciplina, né, do horário. Tem que começar às 9 horas, tem que terminar às 10, e eu já vi alguns grupos terem problema que o rigor era tanto que a pessoa desistia. Não havia disciplina do amor em acolher a pessoa para a pessoa se adaptar, né? A gente vê o desenvolvimento do médium, se não houver a disciplina do amor, a gente perde muitos médiums, principalmente os mais jovens. O Genivaldo ele pode contar com vários casos, porque eu vejo, vou falar um pouquinho do que eu percebo, né? Se você me permite, Genivaldo. O carinho que você vai ajudando a criar o equilíbrio, você, a Leda, né? A Lívia. Isso ajuda muito a gente a se entrosar no grupo. Isso é importante, né? Eu passei por um grupo que era disciplina, né, militar, falei, não vai dar, porque não havia o amor ali, havia só aquela do campo, né, do militar que tem que enfrentar uma batalha. Você fala assim, será que é isso? Né? Será que é isso que o Espiritismo vem trazer para a gente? Então, eu estou tocando nesse assunto para a gente meditar, não tem resposta para isso não, viu, gente? Isso é muito profundo, né? Mas eu vi o Geraldinho tocou nessas 3 disciplinas e não terminou o assunto. Eu estou atrás dele para descobrir. Mas é algo para a gente meditar muito rico, muito. Né? O Genival tocou no assunto, mas se o cara está passando mal aquele dia, né? Nós temos a disciplina de não comer carne, não tem? Pelo menos uma vez por semana, não é isso? Né? E de vez em quando tem um companheiro que dá uma distraidinha, né? E come um quibinho ali e pronto. Tudo bem, ninguém fica recriminando ele por causa disso, não é assim? Acontece, né? Se toda semana acontece, ele não vai poder ir toda semana. Ele mesmo vai ter que tomar uma decisão, mas uma vez ou outra, ninguém é colocado contra a parede, não é isso? Estou dando esses exemplos, gente, para a gente não cair nos extremos, que nós estamos sofrendo hoje muito com isso, né? Então, nós temos que ficar muito atentos. Nem tão lá, nem tão cá, mas aí tem um amor, né? Que devemos uns aos outros. E Jesus mostrou isso claramente, né? Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Na disciplina, que pessoa mais disciplinada que Jesus, acho que nós não conhecemos, né? Desculpa, gente, falei para Dedéu. Como se diz lá em Você falou de Jesus, né? Jesus escolheu 12, né? Para compor um grupo mediúnico com ele, né? E a paciência, né? Com esse grupo até o final, né? Até o final. Prepara, e depois esse grupo continua no lugar dele, né? Como que é... E com Paulo, né, Ângelo? A gente vai, E assim, com Paulo de Tarso. aprendendo com isso, né? Como é que a gente tem que realmente ter a disciplina, assim, né? Mas ter amor, né? Porque senão a gente transforma o centro num campo, em vez de ser um campo de amor, né? Um campo de batalha, né? Posso falar uma coisa? Maria vai falar aqui, ó. Pode falar, Maria. Eu acho que nós temos aqui na casa umas meninas novos, meninos, e eles precisam ser acolhidos com muito respeito. E eles precisam aprender a falar. Estava na sua aula, eles têm medo de falar. Eu percebi isso. Porque eles têm medo de serem julgados e criticados, têm medo de ser aquilo que eles estão sentindo, pensando, é dedo do espírito. A gente tem que dar essa oportunidade. Eu sei por experiência própria, porque eu já participei de reunião, né, mediúnica, no outro local, e assim, falavam, sempre dizia, aconteceu tal coisa, aconteceu, mas você não fala. Eu falei, tá bom, eu falava, mas sem falar. Eu falava com o espírito, mas não falava com a voz, né? Um dia, isso não aconteceu. Mas tinha um espírito do meu lado, eu olhando para ela, mentalmente nós conversamos muito. E a casa pergunta para mim, eu quero falar que nada hoje, não fizesse nada, eu estava conversando com a mulher que estava aqui. Mulher? Mas que mulher? Mulher linda. Então me descreva se isso é verdade. E nós escrevi certinho, do jeitinho que ela era e que ela tinha dito. Nesse momento falaram, nossa, obrigada, filha. Realmente, você é uma médium. Você acaba de escrever uma das nossas companheiras da casa. Eu estava pensando, nossa, então tem que ter sido duvidando de mim?
Que horror! Sabe? Então, assim, é só um ponto, porque nós estamos tendo bastante jovens que estão vindo. Assim, acho que ninguém tem que ter o orgulho de dizer nós somos mais, nós sabemos mais. Vamos, assim, prestar atenção nesses meninos que estão chegando. Tá? É só isso, porque naquela sua aula eu vi bastante, muito medo, assim, daquelas crianças, aqueles meninos. Fala criança, mulher de 51 anos, né? É que eles não falam porque eu não paro de falar, né, Maria? Tem uma abertura, mas eles não falam. Eu senti muito medo. Depois de uma fala minha, aí sim, eles abaixaram, começaram a falar bastante. Então você precisa ir sempre lá. É, vou perceber. Vocês ouviram o que a Maria falou aqui? Vocês ouviram? Ela está falando aqui que no grupo, né, a gente tem que ter um carinho com os novos, né, para que eles tenham, vamos dizer assim, segurança, né, de exercitar suas mediunidades, sem medo de ser recriminado, sem medo de errar, né. E realmente, né, a gente vai estar em contato com médiuns mais veteranos, os novos, né, e a gente tem que ter esse aprendizado conjunto, né. E aí eu lembro de novo, né, do Chico e do Emmanuel. O Chico, então, começa a trabalhar com o Emmanuel, vai escrevendo. Chega um momento que o Emmanuel fala para o Chico, agora junta tudo que você escreveu e joga fora. Mano, que isso? Imagina, são coisas preciosíssimas, né? Não, isso aí era só um exercício, era só um aprendizado, né? Então, olha como que é o desapego, né? Do Chico, o orgulho, né? Nossa, achar que isso aí estava tão bom, não, é um aprendizado, né? É só um rascunho. É só um rascunho, né? Então, assim, é legal isso, né? Por mais que a gente ache que está bom, que a gente sabe tudo, que a gente se permitir isso, não, você está ainda rascunhando, né? Tem 40 anos de casa, de espiritismo, mas eu estou rascunhando ainda, estou aprendendo. E ter essa liberdade e dar liberdade para outras pessoas também. A gente vai aprendendo junto, né? Ninguém tem razão absoluta. Certo? E uma outra coisa que é muito importante, que não ocorreu agora, é que, assim, se acontecer, né, da pessoa participar, falar a opinião dela, e outro participante do grupo faz uma objeção, um tom de crítica ou de desmerecimento, eu acho assim que o coordenador do grupo tem que estar atento a isso para que não ocorra o afastamento da pessoa, porque comigo ocorreu. Eu tive medo que até o grupo mediúnicos lá na Unicamp. Né? Mas eu era novata, eu não entendi o que estava acontecendo, né? Então, eu acho assim, que faltou, no momento que aconteceu a coisa, o coordenador puxar na hora e vem cá. Isso não é bem assim, falar com quem se sentiu ameaçado. Porque não é um ofendido, a gente se sente ameaçado. Dá um medo esquisito, né? A Inês está falando de experiências dela aqui em grupos mediúnicos, há muitos anos atrás, né? Mas, assim, resumo, né? Em resumo, né? A gente tem que ter sempre... nós somos diferentes uns dos outros, então a gente tem que ter essa tolerância, né? Esse respeito, né? E é justamente essa diferença que faz a máquina andar. Lembra que a gente começou na leitura aí do texto, falando, né, que uns são psicógrafos, outros ficam na vibração, outros são condutores, e cada um tem uma função importante, ninguém é mais do que ninguém, né? Então a gente tem esse respeito, esse amor uns com os outros, né? E sempre que alguém se colocar, mesmo que esteja errado, né? Por que os jovens não têm medo, que a Maria falou aqui, de expor, né? É porque os jovens, principalmente esse pré-adolescente aí, eles são muito pesados na crítica, né?
Então, eles vão ficando cada vez mais fechadinhos, né? Colhidos, com medo, porque tem medo de ser zoados, né? Ridicularizados. Então, da mesma forma, no grupo mediúnico, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse respeito uns com os outros, né? Porque senão não forma harmonia. E não formando harmonia, não se forma um grupo mediúnico. Mas nós estamos com 8 minutos ainda. Vocês querem continuar aqui? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Antônio? Vai a repetição do Chico. Oi? Vai a repetição do Chico 3 vezes. 3 vezes. Eu acho que o Antônio falou bem, né? Exatamente. Viu? Temos 8 minutos aí, gente. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Confia lá, na progressão. Precisa colocar assim de tudo a humildade, né? Para que a gente consiga vencer a disciplina, a humildade. Às vezes as críticas são colocadas para a gente colocar a nossa humildade. A Alzira está levantando aqui um ponto que ela acha essencial no grupo é humildade, né? Porque quando a gente lê sobre mediunidade, essa coisa bonita, sublime, né? A gente sempre coloca assim em algo sagrado, e é assim, né? Só que a gente tem que lembrar, eu sempre gosto de falar isso, por que o Luiz Otávio veio lá o Luiz Antônio veio de Sorocaba, Luiz Antônio Espontinho? Por que o Luiz Otávio veio do Piauí? Por que o Antônio de Nito? Por que nós estamos juntos, né? Nós temos um trabalho, vamos dizer assim, sagrado para fazer, um campo sagrado para fazer juntos aqui na Casa do Espírito? Sim, mas nós somos pessoas imperfeitas, né? Somos pessoas, assim, que erramos, não é à toa que a gente está se juntando de novo. Então, temos que ter muita paciência uns com os outros, e é justamente pelo trabalho que a gente vai fazer o acerto, né? Ao término, né, disso, né, essa somatória como é que foi, da qualidade, né, é que a gente vai fazer aí realmente a finalidade maior do trabalho mediúnico. Antônio, pode falar. Um negócio que no início me emocionou muito, achei interessante que tinha o guia espiritual, né, do centro que eu participava, e um dia ele chegou para a gente assim, olha, às vezes vocês pensam que eu não preciso de oração, né? Mas eu fico muito feliz quando vocês oram por mim. Eu fiquei meditando, né? Porque o Espírito trazia umas mensagens tão claras, tratava a gente com carinho, trata, né, até hoje com carinho imenso. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, que importante também a gente orar, né? Nem que seja uma oração de gratidão, né? A esses mentores, né? Nós temos aí no nosso cantinho o nosso irmão Bento, né? Que conduz os trabalhos, que conduz a equipe espiritual, que a gente tem notícia, né? Pelo menos essa notícia que eu tenho. Entre outros, né? Tem um irmão, como é que é, estudante, né? Que eu já ouvi aí, o Nil sempre comenta sobre o irmão estudante. E a gente esquece de orar, né? Para aqueles que estão na direção. Você imagina a pressão, né, espiritual que esses nossos irmãos possam estar vivendo também, né? Por estar conduzindo um trabalho de espiritualização, de trazer o evangelho, os ensinos, né? Para que a gente possa ir se endireitando, né, no caminhar. Aí eu estava pensando nisso, estava querendo dividir isso com vocês, porque é um ato de humildade, não é? Eu fiquei pensando, eu fiquei emocionado quando eu ouvi a primeira vez. Eu fiquei, gente, né? E o Chico pedia sempre, né? Orem por mim, né? O Chico pedia sempre isso. Então, eu estava lembrando isso, Genivaldo, é só uma lembrança. Muito bom. E aí, quer um trechinho aqui? Mais um.
Lê mais um beicinho de pulga aí, como você diz, Genivaldo. Onde a gente parou? No fim, falei, me perdi aqui. A gente leu o primeiro trechinho, né? Parasita destruidor? É interessante essa colocação. O Emmanuel não faz as colocações aleatórias, né? Parasita é algo que está dentro de você. Ele só vai, mas ele só vai surgir quando ele encontra condições, né? De meio, vamos dizer assim, para ele começar a ter a ação dele destruidora, deletéria. Então, temos sim dentro de nós esse risco, né? É por isso que a gente tem que prevenir, né, contra o orgulho. A gente tem que vacinar a nossa alma, né, para que essa enfermidade não surja, para que não venha destruindo a nossa entranha, o nosso interior. A gente sempre coloca, o inimigo está lá fora, né? Tal coisa aconteceu porque um espírito fez, porque um espírito perseguiu. Mas não, a gente esquece, né? Que esse espírito externo, ele só achou forma porque ele achou abertura minha, né? O maior perigo está dentro de mim mesmo. Se não fechar, se não abrir oportunidades, se não abrir brechas, não acontece, né? Então, o perigo não está lá fora. O agente está comigo mesmo. Então, eu achei fantástico essa colocação do Emmanuel aqui, ó. Parasita, né? Ele não coloca todas as coisas. Eu acho a forma dele fantástica. Eu sou... Usar sarna. Nossa, que é uma coisa, hein? Eu uso bem a figura da sarna. Antônio, faz essa prece final agora, nós estamos 2 minutinhos. Para aqui, na semana que vem a gente continua. Então tá bom, Genivaldo, vamos fazê-la. Olha, gente, é sempre uma alegria imensa, né, poder estudar junto, compartilhar ideias, ouvir, né, falar de Jesus, falar do Chico, de Emmanuel, de poder estar aprendendo coisas tão preciosas, né, para o nosso caminhar, né, que são coisas para a eternidade, né? Somos espíritos eternos. E com esse sentimento de muita gratidão a toda essa espiritualidade amiga que nos permite, né, estar aqui reunidos, entrelaçando os nossos corações. Como o Genivaldo lembrou, vem gente lá do Piauí, gente do interior de São Paulo, lá do meu cantinho de Minas, e lá de Colatina, né? Tem gente de tudo que é cantinho aqui, por isso que é o nosso cantinho. E com esse sentimento, vamos formar aquele buquê de rosa, né, que o Genivaldo sempre nos lembra, e ofertar a essa equipe, né, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, e vamos imaginar esse buquê sendo colocado lá na sala 1, no centro da mesa, como a Leda nos ensinou, né, para que eles possam usá-lo em favor de nossos irmãos mais necessitados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Uma semana de muita luz, de muita paz, de muita coragem, de muita compreensão, né, diante dos desafios da vida. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa semana a todos.